Então vamos lá. Ô, gente, hoje era a entrega da atividade 3, né? Agora há pouco, um pouquinho antes da aula, eu verifiquei a entrega da atividade 3 e nós tínhamos 19 entregas. Deixa eu ver se é isso mesmo. 19 alunos que entregaram. Considerando que a frequência tem sido em torno de 26, 27 alunos, então nós temos alunos aí que não entregaram essa atividade, hein? Então é aquilo que eu disse para vocês, né? O desempenho de vocês, ele não é medido pela frequência às aulas síncronas, né? O desempenho de vocês é medido pela entrega das atividades. Então tudo desemboca na entrega das atividades. Tudo converge para a entrega das atividades. Então não adianta nada participar da aula, né? Interagir, estudar, adianta para o aprendizado pessoal. Mas para efeito prático de ser aprovado na disciplina, se não entregar a atividade, de nada vale. Ok? Então fique atentos aí quem porventura está devendo atividade. Tá bom? Porque é assim, ó. Essa é a terceira atividade. Eu acredito que nós vamos ter mais umas 3 atividades até o final do curso. Então 3 e 3, 6. 6 atividades. Se o camarada deixa de entregar 2, entrega só 4, a probabilidade dele ser aprovado na disciplina é menor. Porque ao invés de somar nota em 6 atividades, ele vai somar nota em apenas 4. Tá? Então, gente, fiquem atentos com relação a essa questão, tá? Entregar atividade é fundamental, tá? Eu estou no plantão de dúvidas, raramente entra alguém no plantão de dúvidas para poder apresentar alguma dúvida, algum questionamento, né? Para discutir alguma atividade, algum exercício, né? Então eu não tenho sido procurado por vocês para poder apresentar dúvida, apresentar sugestão, apresentar alguma dificuldade de resolução da atividade. Então, se eu não tenho sido procurado, eu entendo que o aluno tem ferramenta suficiente para fazer a atividade. Se não está entregando, vai complicar, né? Então, por gentileza, não deixe de entregar as atividades. E se pintar alguma dúvida, se pintar alguma dificuldade, nós temos os canais para isso, ok? Nós temos os canais. A gente tem um grupo de WhatsApp, tem o meu WhatsApp no privado, tem via Moodle, tem via e-mail, tem no plantão de dúvidas. Então, ferramentas para a gente conversar não faltam, tá? O que eu sinto é que muitas vezes o aluno não procura as ferramentas que possam ajudá-lo, né? E aí não tem jeito. Depois que passou o prazo de entrega, não tem como, tá bom? Então fiquem atentos com o prazo de entrega das atividades. Então eu quero começar a aula hoje corrigindo rapidamente a atividade 3, que é essa atividade que vocês deveriam entregar até agora há pouco. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá? Podemos? Podemos corrigir essa atividade? Opa, podemos sim, podemos. Bora lá, vamos ver se eu acertei. Vamos lá, Jefferson, vamos lá. Bom, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Tá. Bom, então, gente, esse questionário, ele referia-se, né, ao conteúdo da aula passada, que foi estudado sobre imperfeições cristalinas, né? Então, imperfeições cristalinas, então a gente estudou um pouquinho lá, né? A gente falou um pouquinho lá dos defeitos cristalinos e conversamos que os defeitos, na verdade, aparentemente são nocivos, negativos, mas eles são oportunidades para a gente obter melhores materiais, não é isso? Aí falamos lá que essas imperfeições elas afetam o comportamento do material, principalmente o comportamento mecânico, que é o que nos interessa, né? Aí falamos lá da formação, da formação dos grãos, os grãos monocristalinos, policristalinos, né? Falamos lá dos defeitos cristalinos, que podem ser defeitos pontuais de superfície, de linha, né? Para os pontuais,
a vacância é o principal, né? Mas podemos ter o átomo intersticial, o átomo substitucional. Falamos lá dos defeitos de superfície, que o mais conhecido é o contorno de grão. Falamos dos defeitos de linha, que são as discordâncias, né? Enfim, a gente discorreu um pouquinho aí sobre todas essas abordagens, ok? Então falamos um pouquinho aí de MEV, né? Desse equipamento importante aí, né? De varredura, né? Que ele fotografa, né? Ele fotografa a superfície da peça, né? Falamos um pouquinho aí desse EDS, né? Então, enfim, a gente fez aí esse EDS, que é o espectrômetro de varredura, né? Então a gente fez um passeio aí sobre a questão dos defeitos existentes na superfície dos materiais, tá bom? Bom, então, começando a correção. Primeira questão. Por imperfeições cristalinas, designamos toda irregularidade na rede cristalina. Então, por imperfeições cristalinas, designamos toda a irregularidade na rede cristalina. São variáveis que classificam essas irregularidades. Então, como que as irregularidades ou como que as imperfeições cristalinas podem ser classificadas? A, B, C ou D? Quem quer responder? Eu coloquei a letra A, professor. Letra A. Eu também fui A. Isso mesmo, Elton, Henrique, Jefferson, isso mesmo. Então, letra A, geometria e dimensão do defeito. Então, na verdade, as imperfeições cristalinas podem ser classificadas de acordo com a sua geometria, não é isso? De acordo com a sua geometria, ou pode ser classificada de acordo com o seu tamanho, né? Foi o que a gente falou, né? Então, as imperfeições cristalinas, elas podem se dar, né? Conforme agora há pouco eu mostrei aqui no slide, né? Então, elas podem se dar, ó, de forma pontual, de forma superficial ou em linha, né? Então, sendo que a classificação delas está atrelada, né, justamente à geometria, ou seja, ao desenho do defeito e à dimensão do defeito, ou seja, o tamanho e a extensão desse defeito, tá bom? Joia, perfeito, tá? Diâmetro atômico não tem nada a ver, né, gente? Diâmetro atômico não tem nada a ver. Diâmetro atômico é nanométrico, né? Então a gente 10 elevado a menos 9, então é algo muito minúsculo, né? Tá? Letra C, tipo de imperfeição e forma como o cristal é formado. Não, forma como o cristal é formado não tem nada a ver, porque aí é processo de extração, né? Material que o compõe e processo de obtenção do material, nada a ver. Processo de obtenção de material, fundição, forno, nada a ver, não tratamos disso, tá bom? Ok? Bom, 2, exercício 2. Já para o tipo e número de defeitos, podemos afirmar que, qual a alternativa correta aí? Apenas o material de composição é determinante? Letra A, né? Letra B, material, meio ambiente e processamento são determinantes? Letra C, processo e meio ambiente não são variáveis importantes? Letra D, todas as alternativas corretas. Gente, então para esse exercício 2, para o tipo e número de defeitos, o que nós podemos afirmar aí que é correto? A, B, C ou D? Eu coloquei a letra B, professor. Letra B? B também, professor. Perfeito, Henrique, isso mesmo. Né?
Então, olha, letra B, material, meio ambiente e processamento são variáveis determinantes, ok? Então, tipo de material, de acordo com o material, a gente vai ter um maior número de defeitos ou não. Para cada tipo de material, a gente tem uma característica, um tipo característico de defeito, né? As condições ambientais também são muito importantes e determinantes, né? E justamente também aí o processamento que esse material passa, tá bom? Letra C, desculpa, exercício 3. O surgimento de imperfeições cristalinas se dá por meio de transformações dos elementos, sobretudo quando submetidos a altas temperaturas. Aquilo que a gente falou, né? Todo metal, quando ele é submetido a altas temperaturas, ele sofre mudanças, né? Então as suas propriedades se alteram, né? Podemos citar processos como, letra A, crescimento de uma nova fase devido ao processo metalúrgico. B, solidificação. C, formação de núcleos de átomos devido ao tratamento térmico. D, todas as alternativas. Então, onde se dá o surgimento desses erros, dessas imperfeições cristalinas, desses defeitos cristalinos? A, B, C ou D, gente? Eu coloquei a C. A C? Formação de núcleos de átomos devido ao tratamento térmico? Quem mais? Quem colocou diferente? Isso. Oi, professor! Oi, tudo bem? Temos aí um chaveirinho, né, gente? É filho de quem? É do Jefferson? É isso, Jefferson? É o meu, ele tá aqui assistindo comigo. Isso, beleza. Então, Eu coloquei B nessa daí, professor, não tive muita certeza nessa. Maravilha. Como é que é o nome dele, Jefferson? Seu filho? Luiz Augusto. Ok, então Luiz Augusto. Seja bem-vindo na aula, Luiz Augusto. Se o pai não aprender, você explica depois pro pai, tá bom? Bom, Tipo isso eu. Letra B. Não é letra B. Solidificação também pode ser letra B. Quem foi que falou letra C? Formação de núcleos. Foi o Jefferson, eu mesmo. Ô, Jefferson, beleza. Formação de núcleos de átomos devido ao tratamento térmico pode ser. Letra B, solidificação, também pode ser. Letra A, crescimento de uma nova fase devido ao processo metalúrgico, pode ser também. Então, ou seja, gente, todas as alternativas estão corretas. Aí a letra D. Por quê? Porque as imperfeições cristalinas, os defeitos cristalinos, podem surgir num desses três momentos. Ou no momento de um processo metalúrgico, ou no momento de uma solidificação de material, né? Estado líquido para estado sólido, resfriamento quando submetido a algum tratamento térmico, né? Ou ainda durante a fase de nucleação que a gente fala, né? Durante o processo de tratamento térmico. Então, durante essas três operações, pode surgir defeito cristalino. Então, por isso a gente considera as três corretas, tá bom? Então, letra D, todas as alternativas são corretas. Perfeito? Exercício 4. Vamos lá, exercício 4. Deixa eu colocar aqui na tela tudo. Isso. Beleza. Então, com relação a estruturas cristalinas dos materiais, faça a correspondência do conceito à figura. Aqui era ligar a figura ao conceito, né? Então nós temos aí, né, três formas como as estruturas podem estar ligadas, ok? Na verdade, duas formas, e uma delas é o que a gente chama aí de contorno de grãos, tá bom? Então vamos lá. Como é que fica a sequência aqui? Ó? Estruturas cristalinas, contorno de grão e estruturas policristalinas. A é monocristalinas, né? A A é monocristalina, beleza. Que mais? A B, qual que é? Contorno de grãos. Contornos de grãos. É isso? Isso, professor. E a C policristalinas. Oi? E a letra C policristalinas. E a C, policristalinas.
Então, como ficaria a sequência? A, B, C. ABC, né, gente? Sim, Essa foi de graça, não foi? foi. Essa foi na sequência aqui, né? ABC, tranquilo, tranquilo, tá? Então, ABC, ou seja, figura A, estrutura monocristalina, que aparece apenas um cristal, né? Ele é em toda a extensão da superfície do material, é idêntico, né? Letra B, contorno de grão, porque ó, tem bem delimitado aqui cada região dos grãos, né? E letra C, estrutura policristalina, porque a gente tem várias orientações aqui. Em uma mesma superfície, a gente tem várias orientações do grão, tá bom? Então, tranquilo. Exercício 5, né? Exercício 5. Na análise das imperfeições cristalinas, qual a diferença entre estruturas monocristalinas e policristalinas? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar essa definição? Ou como respondeu na atividade? Fica à vontade, gente. Alguém quer falar? Pera aí, professor. Monocristalina apresenta a mesma estrutura. Vixe, Maria, não tô me lembrando. A mesma estrutura em toda a sua extensão, não é isso? Sim, é isso mesmo. Tá. Em toda a extensão do material, tá? A policristalina, ela é constituída de vários cristais ou grãos em diferentes orientações, ok? É exatamente o que a gente vê aqui, ó. Uma mesma orientação na policristalina e diferentes cristais, diferentes orientações na policristalina. Professor, Oi. eu queria falar uma coisa, senhor. Eu tentei responder essas perguntas aí, só que acontece, não apareceu essas opções do lado. Eu escrevi na frente delas e não deu certo, entendeu? Como assim? Não entendi. Como assim? Essa opção aí de colocar o X dentro, esse colchetes, não apareceu para mim. Aí eu acabei escrevendo na frente da folha, só que eu acabei enviando e não foi, entendeu? Aí eu só respondi as outras perguntas só. Então você não conseguiu responder, é isso? Isso, essas eu não consegui responder por conta que não abriu essa opção para mim, essa alternativa que tem do lado, entendeu? Das estruturas aí que o senhor está explicando, policristalina, entendeu? Monocristalina. Aqui, ó, exatamente aí, ó, não abriu para mim isso aí. Eu tentei fazer pelo computador. Alguém mais teve esse problema, gente? Alguém mais? Por quê? Porque o arquivo que eu coloquei, deixa eu ver, Jonathan, que extensão foi o arquivo que eu coloquei no Moodle. Eu acho que eu coloquei ele em PDF, não foi? Ó, deixa eu ver. Aqui ele, ó. Tá no Word, professor. Para mim não veio do jeito que tá aí pro senhor, não. Veio misturado, né, da questão 5 ali. Mas conseguiu fazer? Deu para fazer? Sim, não, consegui fazer. Ó, eu tô Pra baixando. mim veio normal. Ó, eu tô baixando aqui do jeito que tá no Word, ó. Ó, normal, gente, ó. Não, beleza, professor, porque eu não... Vai ver que eu não soube aqui na hora, entendeu? Mas não apareceu essas opções para mim, porque eu tentei responder ela, só que eu tentei responder escrevendo na frente das letras, entendeu? Só que não consegui enviar assim, entendeu? Então você não fez a 4? Não fiz, nem a 4 nem a 5. Não, a 4 é a 6, né? A 6 que também tem... Isso, 4 e 6, as outras eu respondi. Só que a 4 e a 6 eu não consegui responder justamente por conta disso aí, dessas opções, entendeu? Poxa, Aí eu escrevi do lado. Eu escrevi do lado da figura, só que não consegui enviar assim, entendeu? Só foi as outras respostas só. Então, quando isso acontecer de novo, Jonathan, me sinaliza, tá bom? Me manda um WhatsApp, fala, professor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo responder duas questões da atividade. Aí explica o que está acontecendo, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Não vamos deixar chegar. Tá bom, professor. Não vamos deixar chegar nesse ponto e você perder duas questões, tá bom? Tá já, professor. Obrigado. Beleza. Gente, vamos lá. Exercício 6. Exercício 6, novamente, é correspondência, né? Novamente é de correspondência. Então, olha só. Com relação à classificação
das imperfeições cristalinas dos materiais, faça a correspondência, né? Então aqui é o tipo dos defeitos cristalinos, né? O tipo das imperfeições, a classificação das imperfeições cristalinas, né? Então vamos lá. Esse átomo intersticial, que figura Letra ele D? é, gente? Que figura ele é? D. A D, né? Ó. Então deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele entra no interstício, ou seja, ele entra no espaço, tá vendo? Ó. Então, inclusive, o espaço é menor, ele fica exprimido aqui, né? Então, beleza, o átomo intersticial é o D. O átomo substitucional, que figura é, gente? Letra C. Oi? C, professor. C, exatamente, ó. Então, ele substitui um átomo que deveria ser de um determinado característica e ele entra nesse espaço, ok? Perfeito. Vacância, qual que Letra é? B? A B, ó. Conforme a gente vê aqui, há um espaço aqui no átomo, né? Na estrutura. Há uma vaga, né? Há um espaço, uma vacância. E discordância entre hélices ficou quem? Ficou a figura A, não é isso? Então a sequência aí é DCBA. DCBA. Perfeito, gente? Perfeito. Ok. Podemos avançar? Bom, vamos lá. Questão 7. Tanto a 7 quanto a 8 são questões aí mais abertas, né? Dê exemplos de soluções sólidas, intersticial e substitucional na forma de liga nos materiais. Então essa resposta ela estava disponível no material, né? Quer ver onde está isso aqui? Ó, já estava disponível no material essa resposta. Espera aí. Tá. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Ah, não, ele não estava, acho que não estava tão claro assim, não. Pensei que tinha um. Tá nas últimas páginas, professor, lá, antes de técnica alguma coisa. Aí, ó, volta aí. É verdade, ó. Aí, ó, tá aí. A intersticial e a substancial. Então olha só. Ó, exemplo de solução intersticial é ferro e carbono, que é o aço, né? A gente vai até comentar sobre isso hoje, se der tempo, né? Então, ó, um material ou um exemplo de solução intersticial, ferro mais carbono. Olha que bacana, o carbono, a gente viu isso na aula passada, ele tem o raio atômico bem menor, metade, né? Tá aqui, né? Metade que o ferro, né? Então ele entra aqui nesse interstício, né? Ele entra nesse espaço, tá bom? Então exemplo aí de solução sólida intersticial, ferro e carbono, né? E exemplo de solução sólida substitucional, né? Substitucional, a gente pode ter aí, né? O aço inoxidável, por exemplo, né? O aço inoxidável com 12% de cobre em ferro. A gente pode ter, por exemplo, o bronze, né? 10% de estanho, 5% de chumbo em cobre. E a gente pode ter também o latão, tá vendo? São 3 exemplos, né? Até 38% de átomos de zinco no cobre, tá bom? Então, as respostas estavam aí no próprio material de estudo, tá bom? Beleza. 8ª e última, né? 8ª e última. Com relação às técnicas de caracterização dos materiais, o que significa as siglas MEV e EDS? E o que os equipamentos identificam? Então, 2 coisas aí, né? O que significa a sigla e o que o equipamento identifica, tá?
Também a gente discutiu isso na aula passada, estava bem nos últimos slides, né? Ó, aqui a gente falava que a gente falou do MEV, né? Bem longamente, tá? E o EDS a gente não comentou, né? Assim detalhadamente, né? Mas ele aparece aqui, né? Ele aparece aqui na definição, tá? Bom, então a resposta, né, gente? O que significa as siglas, né? Então, primeiro, a sigla MEV significa microscópio eletrônico de varredura, né? E a sigla EDS significa espectrômetro de varredura. O que eles fazem, né? Então, o que esses equipamentos... Professor? Oi? Então, essa sigla do EDS eu não havia achado na apostila, eu dei uma pesquisada dentro daquilo, tá até parecido com o que o senhor falou. Eu achei como duas, na verdade tem duas descrições, né? EDS e EDX também, se não me falta a memória. Sim. Aí eu achei como espectroscopia por energia dispersiva, dá na mesma que o senhor falou, seria correto ou estou errado? Dá na mesma, porque Então, esse é o conceito de varredura. Realmente você tem razão. Não está no material, né, a sigla EDS, né? Não tá não. Não Aí tá, eu não tá. pesquisei. Eu também pesquisei diferente também. Você E eu não consegui achar. O que você achou? Você achou essa mesma? Não, eu achei nada a ver. Eu pesquisei e aí saiu como Electron Devices, alguma coisa assim. Quando for assim, gente, vincule sempre a uma outra palavra. Então, por exemplo, a forma de achar legal seria vincular a MEV, né? Então poderia colocar assim para achar, né, no Google. O que é EDS MEV? Aí ele traria uma definição próxima, por quê? Porque ele relacionaria a MEV, né? Para melhorar, o que é EDS MEV em materiais, por exemplo, ou na caracterização de materiais, tá? Porque se você põe EDS livre no Google, vai vir um monte de coisa, não é isso? O que você tem que fazer é vincular o assunto, tá bom? Aí beleza, foi bom aí, de certa forma, para vocês se mobilizarem a pesquisa, né? Então o que o microscópio de varredura faz? Ó, a própria definição aí, né? Então o que ele faz? Ele produz imagens de alta resolução da superfície, né? Com o objetivo do quê? Com o objetivo de avaliar a estrutura de uma superfície, né? Justamente para verificar, e aqui a gente até mostrou, né? A questão aqui da composição química do material, né? Então isso é muito interessante, tá? E o EDS, ele é um raio-x, né? Ele é um raio-x e ele determina, assim, com uma certa precisão, a composição química de qualquer material sólido, né? Tá? Então é muito, muito importante, porque enquanto o MEV vê a estrutura cristalina, a composição de defeitos cristalinos, né, o EDS ele vê com precisão a estrutura química, né, a formação química do material. Por isso, ó, o próprio software, né, do MEV, do EDS, ele traz aqui uma tabela periódica que é justamente para poder localizar os elementos químicos que contém na liga. Tá bom? Beleza, gente? Corrigida então a atividade? Fechada? Podemos fechar? Fechado. Beleza. Bom, é o seguinte, antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu quero voltar nesse slide da aula passada, no material da aula passada, que é justamente, né, deixa eu voltar nele aqui, ó. Material da aula passada, tem imperfeições cristalinas, né? Porque a gente tem um slide aqui, que na aula passada eu disse para vocês que não daria tempo para comentar, que eu preciso falar com vocês de maneira bem didática, porque esse slide ele é muito, muito, muito importante. Então é assim, nós estamos o tempo todo falando de materiais, nós estamos o tempo todo falando de processo de obtenção de materiais, o tempo todo, né? E estamos em algum momento falando de alguns processos de fabricação.
Então, o processo de fabricação, ele é o processo pelo qual a gente pega a matéria-prima, a gente parte da matéria-prima e transforma a matéria-prima em produto, ok? Então, é o processo pelo qual nós, a partir da matéria-prima, transformamos em produto, né? E aí, gente, na área mecânica, né, como técnico mecânico, é fundamental a gente conhecer os processos de fabricação. Por quê? Porque os processos de fabricação, eles vão estar presentes em toda a trajetória do técnico mecânico, ok? Seja o camarada trabalhando diretamente no equipamento, seja um camarada projetando um componente, seja um camarada especificando um sistema, seja ele cotando, trabalhando em área de compras, em área comercial. O tempo todo o processo de fabricação está muito presente na atividade do profissional da mecânica. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, no próximo tópico nosso, que a gente ainda vai começar hoje, a gente não vai conseguir terminar, mas a gente vai comentar um pouquinho, né? Então, no próximo tópico que nós vamos estudar, que é... eu estou abrindo o Moodle aqui para vocês enxergarem, né? Então, nosso próximo tópico é o tópico 4. Introdução e classificação dos materiais, ok? Especificamente, aço e ferro fundido. Nós vamos nos concentrar, vamos falar de aço e ferro fundido. Então, ao falar de aço e ferro fundido, o tempo todo a gente vai ter que se remeter aos processos de fabricação. Se vamos ter que nos remeter aos processos de fabricação, a gente vai precisar compreender um pouquinho aí como é que se caracteriza esses processos de fabricação, tá bom? Então eu quero gastar um tempinho aqui com vocês, uns 10 minutinhos aqui nessa tela, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós temos dois tipos de processo de fabricação. Nós temos o processo de fabricação de natureza metalúrgica e os processos de fabricação de natureza mecânica. Opa, vamos ver o que vem a ser cada um deles. Os processos de natureza metalúrgica, né, estão o tempo todo envolvidos com temperatura, ok? Com temperatura, com aumento de temperatura. Os processos de natureza mecânica estão o tempo todo envolvidos ou com conformação, ou seja, da forma ao produto, né? Ou da forma ao metal, o metal se transformando em produto, ou relacionado à usinagem. Usinagem é um processo de fabricação mecânico importantíssimo. Então, recapitulando, quando a gente fala de processo de fabricação, nós podemos classificá-lo quanto ao grupo de metalúrgico ou mecânico. Metalúrgico está ligado diretamente à temperatura, ok? E mecânico está relacionado aí ou com conformação ou com usinagem, ok? Bom, primeiro, os processos de fabricação metalúrgico. Os mais conhecidos, os mais aplicados, eles se dividem em 3, tá bom? Os processos de fabricação metalúrgico, eles se dividem em 3. Eles são processos de fundição. O que é fundição? Fundição é você derreter o material e colocar ele numa forma, ok? Colocar ele numa forma. Lembra da fundição? Pensa na fundição. Claro, né, gente? Eu estou sendo bastante simplório, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham uma imagem. Pense na fundição parecido com o cubinho de gelo que a gente faz na nossa geladeira. A gente tem a forminha de gelo, a gente deposita água na forminha de gelo, põe no congelador, horas depois tira e está durinho, formou o gelo, né? Pense na fundição dessa forma. A gente aquece o material, a gente transforma o material para o estado líquido, e aí nós envasamos, né? Nós envasamos uma forma, entre aspas, e esse material, depois de resfriado, ele sai pronto numa determinada geometria, tá bom? Então entenda assim o processo de fundição, muito parecido com o processo
de formação de gelo, né? Só que a diferença é que o processo de formação de gelo é a baixa temperatura, né? Em relação ao meio ambiente, em relação à temperatura ambiente, né? O processo de fundição é em altíssima temperatura. No caso dos metais ferrosos, né? Acima de 1000 graus, ok? No caso do aço, é em torno de 1500 graus. Então é uma temperatura muito alta, né? Também compõe os processos metalúrgicos o processo de soldagem. Professor, o que é soldagem? Soldagem é muito amplo, mas pensa na soldagem. Eu estou sendo muito simples hoje, estou sendo muito didático, tá bom? Os meus exemplos não são os melhores exemplos, né? Mas para quem está iniciando na área, são exemplos factíveis de compreender, tá bom? Pensem na soldagem como aquele serralheiro que vai na sua casa instalar o portão. E aí ele solda lá partes ou componentes do portão, ok? Então o processo de soldagem é um processo de união mecânica, ok? Então a gente, por meio do processo de soldagem, a gente une 2 ou mais materiais, ok? Então é essa a ideia, tá? E processo metalurgia do pó. O que é metalurgia do pó? Eu não gosto desse termo, metalurgia do pó. O termo técnico chama-se sinterização. Eu vou até escrever aí aqui no chat, tá? Ó, estou escrevendo no chat aqui. Ó. Então o termo técnico é sinterização. Beleza. Bom, então, gente, então uma terceira forma que pode aparecer, que pode se apresentar no processo de fabricação metalúrgico é a sinterização. O que é sinterização? É o material transformado em pozinho e aí ele é prensado, ele é aglutinado, ele é adicionado, ele é juntado, né, por meio de alta pressão e um aglomerante, uma cola, entre aspas, né? Então esse pozinho forma o material, tá bom? Esse pó aglomerado forma o material. Então, recapitulando, o processo de fabricação metalúrgico pode se dar de 3 formas: fundição, soldagem ou sinterização, tá bom? Lembrando que o processo metalúrgico está sempre relacionado a altas temperaturas, né? E como ele diz aí, às vezes tensões, né? Tensão é o caso do processo de sinterização, né? Muita tensão. Por quê? Porque para a gente prensar esse pó, a gente usa uma força muito grande, tá? Então por isso usa bastante tensão, tá bom? Bom, além dos processos metalúrgicos, a gente tem os processos mecânicos, tá? Gente, os processos mecânicos é o coração do nosso curso. Vocês vão ter disciplinas que vão tratar desses processos mecânicos, tá? Já nos próximos semestres, tá? No terceiro semestre, vocês vão ter laboratório de usinagem para aprender a trabalhar em torno, fresa, furadeira, né? Que são justamente equipamentos de usinagem que compõem aí o processo de fabricação mecânica, tá? Então, o processo de fabricação mecânica, nós podemos dividir o processo de fabricação mecânica em 2 grandes grupos, que são os processos de conformação e os processos de usinagem, ok? Então, conformação e usinagem são os dois tipos de processos de fabricação mecânico. Bom, o que é conformação? Como o próprio nome diz, conformar é dar forma, né? É criar uma forma para o material. Então nós podemos fazer conformação por meio de extrusão, principalmente material plástico. Podemos fazer conformação por meio de trefilação. Trefilação é aquele processo de fazer fio, de transformar, de fabricar fios e cabos, né? Esses fios elétricos são obtidos por meio de processos de trefilação. Forjamento, que é aí um processo que usa muita aplicação de força, de carga, né? Muita tensão.
Estampagem, o que é estampagem? É chapa, né? É criar produtos à base, produtos planos, né? A gente vê muito isso na indústria automotiva. A gente tem muitos componentes na indústria automotiva que são estampados. Calandragem é um processo de fabricação, né? Processo de fabricação mecânico por conformação. Um exemplo de calandragem aqui, aqueles caminhões pipas, ou aqueles caminhões que transportam gasolina, petróleo, combustíveis, né? Aquele invólucro, né? O reservatório redondo dele, ele é feito por meio de calandragem, né? Aquilo é chapa plana que é dobrado, que é calandrado, né? Que é conformado naquele formato, tá? Então calandragem é um exemplo claro, são aí os invólucros, né? Os reservatórios aí de caminhões, tá? Que transportam combustíveis, gases, né? Dobramento é um processo de fabricação também. A gente tem máquinas de dobra, inclusive, na indústria metalúrgica, né? Laminação. Laminação é chaparia, né, gente? Então, toda chapa que é comercialmente vendida, que as empresas compram, né? Chapas, por exemplo, para fazer processo de calandragem, chapa para estampagem, por exemplo, são chapas obtidas aí por meio de processos de laminação. O próprio nome já diz, né? Transformar em lâminas, né? Transformar em chapas, ok? Bom, esses são os processos de conformação mecânica. E os processos de usinagem? Os processos de usinagem são muitos, tá? Nós costumamos definir os processos de usinagem em dois grupos, que a gente chama de processo de usinagem convencional e processo de usinagem não convencional, né? Apresentar mais. Teve dois rapazes aí que apresentou bem no fiozinho, bem no fiozão da aula ali, mano. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Opa, professor aí. Vocês estão me ouvindo agora? Opa, tá ouvindo? Tô ouvindo. Legal. Eu acho que a energia deu uma oscilada aqui e aí eu dei uma desconectada. Até onde vocês me ouviram? Tava na metalurgia do pó. Oi? Isso. A parte do pó. Até a metalurgia do pó? Depois vocês não ouviram mais nada? Não. Tá bom. Não. Tá, então eu vou compartilhar a tela de novo. Vocês estão vendo a minha tela? Estão? Não, tá não. Tá, então deixa eu compartilhar, peraí. E agora? Agora sim. Tá, então vamos lá. Vamos retomar então. Então é o seguinte, ó. Então, eu disse a vocês que os processos de fabricação são classificados de acordo com metalúrgicos e mecânicos, né? Os metalúrgicos podem ser fundição, soldagem e metalurgia do pó. Os processos mecânicos, eles podem ser classificados em processos de conformação, processos de usinagem, ok? Bom, na conformação, como o próprio nome diz, conformar quer dizer dar forma, ok? Me ouvem, gente? Me ouvem? Opa, sim, ouve sim. Legal. Então, conformar quer dizer dar forma. Então, olha só. Então, esses processos todos aqui, eles dão forma ao material.
Então, extrusão, a gente usa muito extrusão, principalmente para material plástico. Trefilação. Trefilação é o processo que a gente usa para fabricar fios e cobres, né? Então, esses fios que nós temos nas nossas residências, que a gente utiliza na parte elétrica da casa, então são todos obtidos aí, são todos fabricados por meio de processo de trefilação. Forjamento é um processo de conformação mecânica que você usa muita tensão, porque você aplica uma carga muito grande no material para que ele adquira uma forma, né? Estampagem, processo de estamparia, a gente vê muito peça estampada na indústria automotiva, tá? Estrutura do carro, né? A gente usa muito peça estampada. Calandragem. Vocês já ouviram falar nesse termo, calandragem? Já ouviram falar? Calandra. Eu nunca. Calandra é uma máquina que enrola metal, professor, é isso ou eu estou enganado? Isso, Eldo. Foi o Eldo que falou? Isso, aí eu lembro que na Tecfil tinha um negócio para poder estar enrolando. Eu pegava e apertava no pedal, né? Automaticamente com a mão segurava e ele se formava um cilindro para soldagem. Exatamente. Então o processo de calandragem, ele é sucedido por uma soldagem. Então um exemplo, alguém pode me citar um exemplo de processo de calandragem? Alguém tem alguma ideia? Caldeira, professor. Caldeira acho que faz uma calandra, né? Caldeira, né? Não, na verdade, o processo de calandragem, ele é típico de caldeiraria, né? Então, os caldeireiros trabalham muito com calandragem, como o colega disse aí, né? Com dobra de chapa, com formação de chapa. Olha só, aqueles caminhões-pipas que andam na rua, aqueles caminhões que transportam água, aqueles caminhões que transportam gás, ou gases, de uma forma geral. Isso é o Guilherme. Desculpa interromper a aula aí, eu perdi sua atividade hoje por consequência de viagem aí. Peguei uma viagem, uma estrada 300 km para minha cidade, como é feriado, e acabei não postando. Não, tranquilo, Guilherme. Fica um pouquinho mais depois da aula que a gente conversa, tá bom? Ok, mas assim, tá tudo pronto. Eu fiz ela quando eu saí de serviço, só teve esse problema de envio, tá? Que 48 minutos atrasado. Não, tá bom. E vou ficar aqui, tudo bem? Fica no final da aula, a gente conversa, tá? Desculpa atrapalhar aí a aula, mas vamos voltar lá pro assunto da caldeira. Tá bom. Bom, então, gente, o processo de calandragem, a gente vê, então, nesses invólucros, né? Nesses baús, nesses recipientes de caminhões, né? Que transportam gases, que transportam água, que transportam combustíveis, né? Então, esse baú do caminhão, ele é obtido por meio de processo de calandragem. Aí, como o colega disse aí, né, anteriormente, esse processo de calandragem, ele é sucedido de um processo de soldagem. Porque você pega uma chapa plana, né? Você vai dobrar, você vai deixá-la redonda, vai fazer um reservatório redondo, em algum ponto você vai ter que passar um cordão de solda, tá bom? Então esse processo é muito interessante mesmo. Pode falar. E também pode-se dizer que ao mesmo tempo ela endireita uma chapa, se vir torta, né? Aí dependendo da situação, passa também o processo de calandra para poder endireitar a peça, para poder fazer outra conformação de calandragem. Exatamente. Então, você pode usar a calandra para fazer esse, entre aspas, endireitamento, né? A calandra nada mais é que um equipamento de rolo cilíndrico, né? Então, rolo cilíndrico a chapa entra nesses rolos e vai adquirindo uma conformação, né? É um trabalho muito pesado, né, gente? É um trabalho até meio manual, né? Aliás, o caldeireiro é uma função na indústria muito bacana, muito importante, né? Mas é um trabalho quase que artesanal, né? Um trabalho bem artesanal, né? Perfeito. Que mais? Dobramento, né? Então, processo mecânico de conformação, dobramento, a gente tem muito processo de dobra na indústria, né? E processo de laminação, como o próprio nome diz, né? Laminar é transformar em lâminas, ok? Laminação é transformar em lâminas. Então, a gente pega um bloco grosso de material e transforma esse material em chapas, tá bom?
Então percebam que esses processos todos que eu citei para vocês são todos processos mecânicos, mas que passam aí por grande esforço, né? Grande esforço, alta pressão externa, né? E às vezes até temperatura, tá? Às vezes com cada laminação. A gente pode laminar a frio ou a quente, né? O forjamento, a quente, né? A extrusão, a quente. Então, é o que está aqui, ó. Processos mecânicos. Professor, Pode falar. eu trabalho numa indústria de ferro e aço, na Kofer, não sei se o senhor já ouviu falar, não faz fabricação, faz corte e dobra para ferro de construção civil, entendeu? Ah, que legal. Só que em algumas dobras o que acontece, a medida do ferro vem na etiqueta, ela vem menor, por quê? No processo de dobragem, o ferro acaba esticando, Sim. entendeu? Só que ele não quebra, ele estica, mas não quebra, tipo, como se fosse a calandra, entendeu? Sim. Como se fosse um elástico, você coloca ele na máquina, ele estica o tempo, assim, faz toda a dobragem que tem que ser feita, porém ele não quebra. Tem algum material que faça ele dar, vamos dizer, uma elasticidade, chega a ser até estranho falar elasticidade no ferro, assim, para ele não poder quebrar, Não. Porque às vezes a peça é 3 metros, só que ela acaba se transformando, esticando ela por inteiro em 3,10, 3,15, entendeu? Isso, ô Jonathan, cara, essa sua pergunta, ela é sensacional. Mas vamos fazer o seguinte, o próximo assunto, depois desse assunto que a gente vai tratar, nós vamos falar sobre propriedades mecânicas. Aí nós vamos falar de ductilidade, vamos falar de fragilidade, e aí quando a gente falar de ductilidade e fragilidade, a gente vai falar desse fenômeno do material esticar. É exatamente o termo que você usou. Ele tem uma fase elástica, ou seja, ele aumenta de tamanho quando é submetido a esforço, ele não se rompe, ok? Ele não se rompe, e às vezes quando cessa o esforço, ele volta ao estado natural. Ou às vezes, quando se cessa o esforço, ele adquire o que a gente chama, o que a gente chama de fase elástica do material. Beleza? Então essa sua pergunta é ótima. E aí me lembra, daqui a umas 2 semanas, quando a gente for tratar esse assunto, aí a gente discute em detalhes aí essa colocação que você fez. Pode ser? Pode ser, professor. Beleza, mas excelente questão. E aí vai cair como uma luva lá quando eu estiver falando de ductilidade, quando eu estiver falando de gráfico, tensão, deformação, vai cair como uma luva, tá bom? Beleza? Tá bom, professor, obrigado. Ótimo. Bom, gente, aí é o seguinte, os processos de usinagem não convencional, né? Com uso de tecnologia diferente de simplesmente mecânica e energia elétrica, né? E processo de usinagem convencional é basicamente tecnologia mecânica e elétrica, né? Por exemplo, torneamento no torno, fresamento na fresa, retificação na retífica, furação na furadeira, alargamento é uma operação que você pode realizar em qualquer uma dessas máquinas, né? Torno, fresa, retífica, até na própria furadeira. Roscamento ou rosqueamento, tanto faz. Aplanamento também é uma operação muito elementar. Serramento, serra, corte. Limagem. Então, essa usinagem convencional, a tecnologia embarcada nesses equipamentos é simplesmente uma tecnologia mecânica, né? Uma tecnologia mecânica e tecnologia elétrica, eletricidade, tá bom? Agora, a usinagem não convencional, ela vai além, né? Ela vai além. Ela não tem só tecnologia mecânica embargada e ela também não tem só tecnologia elétrica embargada. Ela tem aí outras tecnologias, como por exemplo a eletroerosão, né? Eletroerosão é uma tecnologia, como o próprio nome diz, de erodir o material, de quebrar o material em partículas
a partir de impulsos elétricos. Então é uma tecnologia não convencional. O jato d'água é fantástico, nós temos um equipamento desse na escola. O jato d'água é um equipamento de corte que corta materiais a partir de água pressurizada, a partir de água em altíssima pressão. Então é um equipamento muito interessante de alta tecnologia. Corte plasma também é a tecnologia do equipamento que corta materiais por meio de alta pressão de plasma. Corte a laser também é um equipamento que corta materiais que o combustível, entre aspas, que usa para cortar o material, né, é o laser. Então quer dizer, gente, a usinagem convencional é um processo de fabricação de usinagem, mecânico de fabricação, né? Processo de fabricação mecânico de usinagem não convencional, ele usa, além das tecnologias mecânicas, né, e elétrica, ele também usa uma outra tecnologia adicional, tá bom? Então, gente, esse preâmbulo aqui de processo de fabricação, ele é importante para tudo que nós formos tratar a partir de agora, tá bom? Nós estamos estudando materiais, só que agora a gente vai estudar materiais olhando mais para o comportamento e para a propriedade desse material. E aí é claro que quando a gente fala em comportamento e propriedade, a gente fala em materiais que são submetidos a esforços de fabricação, tá? Que são submetidos a esforços num processo de fabricação. Então por isso que a gente precisava aí desse preâmbulo. Beleza, gente? Tranquilo? Estão me ouvindo? Opa, tranquilo, professor. Então, Tranquilo, irmão. Então vamos lá, gente. Vamos lá para o quarto tópico nosso, né? Então, o primeiro tópico, começamos o nosso curso lá, classificação dos materiais, falamos lá dos 4 tipos de materiais, das 4 classes, metálicos, compósitos, cerâmicos, né? E poliméricos, né? Depois falamos lá da estrutura atômica dos materiais, estrutura CCC, CFC. Nas aulas anteriores falamos em imperfeições cristalinas, os defeitos dos cristais, né? E hoje, tá, a gente vai prosseguir e aí a gente vai dar um olhar um pouco mais detalhado para os 2 tipos principais de materiais da construção mecânica. Então, falar de aço e falar de ferro fundido é falar dos 2 principais materiais utilizados na construção mecânica. Então, aço e ferro fundido, largamente, de longe, né, eles são os 2 principais materiais que nós utilizamos na construção mecânica. Então, por isso a gente vai olhá-los aí com um pouco mais de detalhes, tá bom? Bom, o que é o aço? O que é o ferro fundido? Ó, essa imagem aí é aquele conceito de átomo intersticial. Estão lembrados lá do exercício que nós fizemos? Da atividade que nós fizemos? Então, olha só, o átomo de carbono, ele tem um raio atômico menor que o raio atômico do ferro, né? Então, por isso ele se encaixa nesse interstício, nesse espaço entre um átomo de ferro e outro, né? E outro átomo de ferro. Então, a pergunta é a seguinte: o que é o aço? O que é o ferro fundido? Então, olha só, o aço e o ferro fundido, em linhas gerais, são os 2 principais materiais de construção mecânica que nós conhecemos. Ok? São os 2 principais materiais de construção mecânica que nós conhecemos. E qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, eu vou até escrever no chat aqui, tá? A diferença é assim, esses materiais, o aço e o ferro fundido, eles têm basicamente a mesma composição. Qual é a composição? Vou colocar aqui, ó, ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Ferro, silício, ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Tá aí, ó.
tá no chat aí, né? Ferro Fe, carbono C, silício Si, manganês Mn, silício S e enxofre Pb, ok? Ô, gente, então olha só, esses caras, eles compõem a liga de aço e a liga de ferro fundido. Por que é uma liga? É uma liga por quê? Porque é a reunião de vários elementos metálicos, ok? Então nós temos aí vários elementos metálicos que compõem essa liga. Então, professor, se eles são formados pelos mesmos constituintes, pelos mesmos materiais, qual a diferença entre eles? A diferença entre eles, gente, vai estar no percentual de carbono deles, ok? Então eles têm a mesma composição, basicamente, mas a diferença entre eles vai estar no percentual de carbono. O ferro fundido tem muito mais carbono que o aço, tá certo? Então isso diferencia os dois materiais. Então essa próxima tela fala sobre isso. Então olhem só, enquanto que o aço tem de 0,008 a 2,14% no aço, né? No ferro fundido, esse carbono pode chegar até 6,7%. Então vocês estão vendo que realmente o percentual de carbono no ferro fundido é muito maior, né? Muito maior. Então isso diferencia o ferro fundido do aço. E aí vocês podem ver que pelas figuras aqui, olha quanta aplicação nós temos, né? Quanta aplicação nós temos desses dois materiais, né? Desde, alguém falou aí, né, que trabalha numa empresa de material de ferragem para construção, né? Desde ferragem para construção, até trilhos de trem, até cabeçotes de motor, até panelas, né, utensílios domésticos, até componentes aí de transmissão de veículos, né, de equipamentos. Então, quer dizer, esses dois materiais, eles são largamente muito empregados aí na nossa indústria em vários e vários segmentos. São de longe os dois materiais mais importantes sob o ponto de vista de construção mecânica, tá bom? Então aqui diz o seguinte, ó, que o aço, justamente por possuir um teor de carbono menor, ele é mais dúctil, flexível, tá? Eu não quero falar dessa palavra dúctil por enquanto, tá? Mais para frente a gente vai detalhar o que é essa palavra dúctil ou ductilidade, tá? Mas é assim, o aço, pelo fato dele ter um teor de carbono menor, né, ele é um material mais flexível, ok? Ele é um material mais fácil de ser trabalhado, mais fácil de usinar. Então, por isso, gente, que tem aço forjado, por isso que tem aço laminado, por isso que tem aço trefilado, né? Já não tem ferro fundido laminado, não tem ferro fundido estrudado, não tem ferro fundido trefilado. Por quê? Porque o ferro fundido é um material mais duro. Se é um material mais duro, ele é menos dúctil, né? Então, se é um material mais duro, ele trinca, quebra com muita facilidade. Então, a gente não consegue transformar esse material em chapa, a gente não consegue transformar esse material em fios, tá bom? Então, tá aí uma grande diferença entre eles, né? Então, por isso, pelo fato do aço ter um teor de carbono menor, ele é um material mais flexível, o que permite que ele seja modelado através de processos de fabricação, como forjamento, laminação e extrusão. Tá vendo? Olha, a importância da gente ter estudado os demais processos de fabricação, né? Agora o tempo todo a gente vai falar sobre eles, né? Então, olha só, permite
permite que a gente consiga, né, deixa eu puxar ele aqui, ó, permite que a gente consiga trabalhar com ele em alguns processos de fabricação. Então, ó, ele cita aqui, ó, processos de fabricação como, ó, forjamento, laminação e extrusão. Então, olha aqui na tela que a gente estava estudando, né? Forjamento, ó, forjamento, laminação, tá vendo? E extrusão. Então, processo de fabricação mecânico por conformação, tá? E também ele fala que além da fundição, ou seja, a gente pode ter o aço fundido, né? O ferro também pode ser fundido, tá? Então tem essa vantagem. Só que o ferro, a fundição, não está no grupo dos processos de fabricação mecânico, né? A fundição está no grupo do processo de fabricação metalúrgico, tá bom? Então por isso a importância da gente ter feito um passeio aí sobre esses processos de fabricação, tá? Bom, além de fundição, ainda possui uma capacidade de deformação visível antes de fraturar. E isso é um pouquinho lá a pergunta do colega lá, tá? Que a gente vai deixar mais para frente, tá? Então o aço, ele possui essa capacidade de se deformar sem se fraturar. Ou se fraturar, ele deforma bastante antes da fratura, ok? Então esse material utilizado lá na empresa do colega, ele é um aço CA lá, não sei que numeração, ele é um aço que tem essa ductilidade, essa facilidade de quando submetido a esforço, ele esticar sem se romper, tá bom? Os ferros fundidos, por sua vez, devido à alta concentração de carbono, precisam ser fabricados em processos de fundição e usinagem. Então olha só, gente, o ferro fundido, ele vai ser obtido por meio ou de fundição. Lembra que eu falei lá de lembrar da forminha de gelo, né? A imagem da forminha de gelo explica o processo de fundição. Então ele é fabricado, ele é obtido por meio do processo de fundição, ou ainda ele pode ser obtido por meio de processo de usinagem, tá? Seja ele convencional ou não convencional, tá bom? Mas é muito importante esse contexto aí, essa abordagem, tá bom? Para a obtenção através da fundição, os materiais são adicionados em um forno de fusão e elevados a temperaturas superiores a 1.200 graus. Ô, gente, vocês estão vendo? Então, olha só, processo de fundição, gente, é sempre processo de alta temperatura, tá? Ele fala aí superior a 1.200. O aço, por exemplo, a temperatura de fusão do aço é em torno de 1.575 graus. Então vejam que é uma temperatura bem alta mesmo, né? Então, comumente são adicionados, ou com frequência, são adicionados outros elementos de liga. Olha só, então além daqueles 6 elementos que compõem o aço e o ferro, lembrando, ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo, né? Então, além desses 6 caras, a gente tem outros elementos que podem ser adicionados à liga, né? Então a gente pode, por exemplo, adicionar ao aço níquel. A gente pode, por exemplo, adicionar ao aço além, né, de níquel, cromo. A gente pode adicionar ao aço, além de cromo, a gente pode adicionar molibdênio e dentre outros, né? E é claro que cada elemento que a gente adiciona, a gente vai colocando características específicas
no material. Por exemplo, o cromo, ele cria no material uma resistência à oxidação, tá? E assim por diante, tá? Então, o teor de silício e a velocidade de resfriamento são importantes quanto à estrutura atômica. Olha que interessante. Então, o percentual de silício na liga, lembrando, né, que eu coloquei no chat aqui, né, ó, os elementos químicos que compõem o aço: ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Gente, eu errei aqui, tá? Fósforo não é Pb, não. Pb é chumbo, né? Fósforo é P, ó. Tá? Então me desculpem aí, tá? Deixa eu corrigir aqui, ó. Deixa eu corrigir o símbolo químico. Então, os elementos que compõem a liga de aço, ó: ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Não é Pb, é só P. Beleza? Corrigido então, tá? Então, gente, olha só. Então, cada elemento que a gente adiciona à liga, a gente muda características, a gente insere características nesse material, tá bom? Bom, como é que a gente faz para obter, para fabricar, né, chamado processo de obtenção, né? Processo de obtenção do material. Como é que a gente faz para a gente obter o material, seja ele o aço ou seja ele o ferro fundido? Então é dito aqui, ó, para obter, são depositados em um alto forno. Nós vamos ter, em uma das aulas que vamos ter ainda, a gente vai ter uma aula específica para a gente tratar de processo de obtenção dos aços e ferro fundidos, tá? Vamos falar de forno, ferro gusa, vamos detalhar bem isso, né? Então, como obter? Para obtê-lo, esses materiais, ou os minérios desses materiais, né, eles são depositados em um alto forno. O combustível, que é o chamado coque ou carvão vegetal, que eu vou explicar isso daqui a algumas aulas também, com maiores detalhes. O fundente, que geralmente é o calcário, eu vou explicar isso também, né? Então, dentro desse forno, uma grande quantidade de ar aquecida, e acontece a queima do combustível, eu vou explicar isso também, dando origem a reações químicas que acarretarão na redução, ou seja, retirada do oxigênio do metal, né, e sua transformação no gusa. O que isso quer dizer? O minério vai para uma grande panela no forno, né, no alto forno, e aí esse minério ele sai como ferro gusa, ele sai como gusa. E aí depois que ele sai como gusa, ele tem dois destinos. Eu vou explicar isso mais para frente na aula de quando a gente fala de processo de obtenção desses materiais. Então, quando ele sai como gusa, ele tem dois caminhos. Ou ele vai para a ciaria para se transformar em aço, ou ele passa por um novo processo de fundição para se tornar um ferro fundido, ok? Tá? Então, além do ferro gusa, que é o ferro líquido, né, que pode virar aço ou ferro fundido, também no alto forno obtém-se no processo escória, ou seja, impurezas, sujeiras e grande quantidade de gases, né? Tanto é, gente, ó, que boa parte desses elementos que eu citei para vocês aqui, ó, e boa parte desses elementos, esse silício, manganês, enxofre e fósforo, são considerados escórias, são consideradas impurezas na liga de aço e ferro fundido. E é claro que no processo de obtenção, no forno, a gente não consegue reduzir por completo essas impurezas, tá? Mas é reduzido bastante. Tanto é que o percentual desses elementos é 0,0 alguma coisa, é muito baixo mesmo, é muito baixo. Na próxima aula eu vou detalhar um pouco mais como é esse percentual aí desses elementos da liga. Mas esses elementos, eles são considerados inclusive elementos escória, né, impureza. Por quê? Porque boa parte deles são eliminados no processo de obtenção, né, no forno, como diz aqui, ó. Além de ferro gusa, obtém-se no processo a escória, né, e grande quantidade de gases. Tanto é que essa escória, gente, olha que interessante, algumas aciarias, né, elas vendem essa escória, né? Então são placas, são blocos, né, de material que saiu do forno,
e ricos, né? Ricos em silício, manganês, enxofre e fósforo. Então algumas empresas comercializam essa escória, porque essa escória serve para poder obter um material menos nobre, né? Um material aí de, entre aspas, de segunda categoria, tá certo? Então algumas empresas até aproveitam para comercializar esse resto, entre aspas, né? que sai do forno. Tá bom? Bom, para transformar o ferro gusa em aço, é necessário que ele passe por um processo de oxidação, ou seja, redução do oxigênio com a combinação do ferro e das impurezas com esse mesmo oxigênio, até que a concentração de carbono e de impurezas se reduza a valores desejados. Ô, gente, como eu disse para vocês, né? O gusa tem dois caminhos. Ou o gusa vai virar ferro fundido ou ele vai virar aço. Para ele virar aço, né, ele volta para o forno, né, ele vai para a cearia e lá ele é misturado novamente e é feito um processo de oxidação que a gente fala, né, insuflando ar dentro do forno, para que esse ar combine com o ferro e com as suas impurezas, né, numa concentração específica, né? Na verdade é uma espécie de receita de bolo, tá, gente? A gente vai para o forno para fazer o aço, a gente tem uma receitinha lá, né? Tantos por cento de carbono, tantos por cento de ferro, tantos por cento de impureza, tá bom? Então acaba sendo uma receitinha de bolo, tá? Bom, a aplicação do ácido ferro fundido, como eu disse para vocês, na indústria metalmecânica, ela é gigante, né? Então são os dois principais materiais de construção mecânica que a gente tem aplicados, né? Então diz assim, ó, ao aumento das necessidades mundiais, né, consumo, desenvolvimento tecnológico, né, aumento de demanda por materiais, trouxe o aço, né, condições econômicas para desenvolver processos que permitem a utilização desse tipo de minério. Então, um desses processos é a sinterização. Lembra que eu comentei com vocês? Ó, a sinterização é chamada metalurgia do pó. Então, ou seja, que você transforma o material em grãos, né, em pó, e você aglomera esse pó, formando uma resistência muito grande e um material de altíssima tenacidade para algumas aplicações específicas, tá? Então esse processo, ele, claro, isso é realizado com equipamento, né, altíssimas pressões, né? Esse processo chama-se sinterização, tá bom? É vulgarmente chamado de metalurgia do pó, mas eu gosto mais desse termo, sinterização me parece mais técnico, né? Ó, aqui ele mostra um pouquinho os tipos de processos de fundição, né? Então aqui ele mostra, ó, fabricação por meio de conchas, né? Fundição de areia. Aqui ele mostra fundição de moldes, né? Uma concha aqui despejando aqui o ferro fundido no estado líquido no molde, tá? E aqui por último a peça obtida, a peça fundida, tá? Gente, alguns componentes automóvel, por exemplo, só fundido. Por exemplo, aquele componente virabrequim, só fundido, porque a complexidade é tão grande que a gente precisa ter um processo de fundição, tá bom? Então é claro, né? Para ter um processo de fundição tem que ter a forma, né? A chamada matriz, né? Então tem que construir a matriz, tá? Mas realmente alguns componentes, eles têm geometria tão complexa, que só é possível obter essas geometrias por meio de um processo de fundição. Por isso que o processo de fundição é importante, tá? Ó, gente, essa tela, ela é muito importante, tá? Essa tela, ela resume um pouquinho do que nós vamos falar nesse bloco de conhecimento aí, né? Então, é uma tela que traz uma panorâmica aí, né, das duas principais
ligas metálicas aplicadas na indústria, né? Que eu já comentei com vocês, né? Então, olha, a liga de aço e a liga de ferro fundido. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso passar um recado para vocês. Eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, em termos de conteúdo, tá? Porque eu quero gastar bastante tempo com vocês aqui nessa tela, tá? E já são 9h37, eu não quero me estender muito, tá? Então essa tela aqui é muito importante. Então a gente vai voltar a conversar sobre essa tela mais para frente, tá bom? Então na próxima aula que nós tivermos, nós vamos voltar a conversar sobre essa tela, tá bom? Então eu encerro o conteúdo por aqui e na próxima aula a gente avança, tá bom?